Muitos alunos me pediram para gravar aulas de microbiologia e eu vi, estava faltando mesmo. Começamos então, tá? Essa primeira aulinha fala sobre vírus. Vou falar sobre características, sobre evolução do grupo, replicação, muito interessante. Eu considero uma aula fundamental para quem vai prestar vestibular para a instituição de ensino superior e quem vai fazer prova do colégio. Então, indica para todo mundo, quanto mais gente, mais coisa legal eu vou gravar para vocês. Um beijo! Fala, filhotes! Existe um tema que é muito recorrente em provas vestibulares, que é microbiologia. O nome é muito sugestivo, né? Vai ser o estudo dos micro-organismos, aqueles seres que eu não consigo ver ao olho nu. Eu preciso usar instrumentos como microscópio óptico, microscópios eletrônicos, muitas vezes, não é isso? Muito bem. Dentro da microbiologia, a gente vai trabalhar com vírus, reino Monera, reino protista e o reino fungi, certo? Hoje a nossa aulinha é destinada aos vírus. Então a gente vai caracterizar os vírus, falar um pouquinho sobre a evolução dos vírus e falar sobre a estrutura deles. Fiquem atentos. Vamos começar. Primeiro, sabe de onde vem a palavra vírus? É que no início, como a microscopia ainda era muito rudimentar, não era possível vê-los. Então nós achávamos que os vírus, na verdade, eram venenos produzidos por organismos. Por exemplo, veneno produzido por uma bactéria, veneno produzido por uma planta. Daí veio a palavra vírus, que em latim quer dizer veneno, beleza? Então eu posso dizer que os vírus são ultramicroscópicos, seres tão pequenos que eu só consigo visualizar usando um microscópio de altíssima resolução. Tá claro isso? Bom, só que existe uma grande polêmica que com certeza você já foi inserido nela. A dúvida é, prof, os vírus são seres vivos ou não são? E a resposta não é tão simples. Vamos começar. Dá uma olhadinha. Eu oriento sempre os alunos a não usar para o vírus o termo ser, não use organismo, chame ele de agente infeccioso. Por quê, filho? Existe um dogma na biologia que todo ser vivo tem que ser composto por células. Concorda comigo? Mas o vírus não tem célula. Aí tá a bagunça. Então não dá para assumir tão facilmente que vírus é um ser vivo porque ele não tem células. Aqui, ó, eles são acelulares. E se ele é acelular, vai ter consequência. Vamos lá. Quem não tem célula, não tem organelas. Então, nada de mitocôndria, ribossomo, complexo golgiense, retículo endoplasmático, lisossomo. Ele não tem isso. Outra coisa, quem não tem célula, não tem metabolismo próprio. Por exemplo, todo ser vivo é capaz de sintetizar proteína. Eu produzo proteína. As plantas produzem proteína, bactérias produzem proteínas, mas ele não. Ele não tem célula, não tem metabolismo próprio. Só que o que é intrigante? Esse agente infeccioso que não tem célula tem uma programação genética. Ele tem material genético. E não custa lembrar que o material genético são os ácidos nucleicos, lembra? DNA e RNA. Eu vou te mostrar ao longo da aula que existem vírus que têm só DNA, tem vírus que tem só RNA e já são conhecidos vírus que têm os dois. Tem um exemplo chamado citomegalovírus, que tem DNA e RNA. Entendeu a dúvida, filho? Ele não tem célula, ele não tem metabolismo próprio, mas ele tem ácido nucleico. É por isso que tem uma comparação para os vírus que eu acho extremamente didática. É melhor você comparar o vírus a um pendrive. O pendrive tem uma programaçãozinha ali que só pode ser lida quando ele é inserido em um computador. O vírus também. Ele tem uma programaçãozinha genética que só pode ser lida, interpretada, se ele estiver dentro de uma célula. É por isso que nós dizemos assim, ó, que o vírus é um parasita intracelular dentro da célula, né? Obrigatório. Quer ver mais uma coisa legal? Quando o vírus está fora da célula, é semelhante de novo a um pendrive que não está plugado no computador. Se você pegar o seu pendrive e guardar ele com carinho, no ambiente adequado, o teu pendrive pode durar 5 anos, 10 anos, 15 anos, é verdade? O vírus também. Quando o vírus está fora da célula, ele fica inativo, que nós chamamos cristalizado, e dependendo das condições ambientais, ele pode assim permanecer por muitos anos.
Ficou claro isso, filho? Então é muito legal comparar o vírus ao pendrive. Tem uma programação, mas só pode ser lida se entrar em uma célula. Mas calma que a discussão vai ficar mais legal ainda. Você sabia que os vírus têm duas características que aproximam muito eles dos seres vivos? Vamos para a primeira. Os vírus têm capacidade de replicação, reprodução. E nós achávamos que essa característica fosse só dos seres vivos. Se um vírus invadir a célula, ele se replica e pode formar 300 novos, 400 novos vírus. Sacou? Outra coisa legal, os vírus também estão evoluindo. O que é evoluir, filho? É quando surge variedade num grupo, né? E nessa variedade vai tendo seleção natural e só os mais aptos sobrevivem. Os vírus também são assim. Se você pegar o vírus influenza, que é o promotor da gripe que nós temos hoje em dia, não é igual ao de 10 anos atrás, ao de 50 anos atrás, ao de 100 anos atrás. Como eles têm material genético, eles sofrem mutação. Então eles têm variedade. E essa variedade está passando pela seleção natural. Deu para entender? Então vamos focar nisso. Qual é um argumento muito forte para eu dizer que o vírus não é um ser vivo? É que ele é acelular, ele não tem célula. Fechou? Agora, qual é o argumento muito forte para dizer que ele é um ser vivo? É que ele tem capacidade de reprodução e ele está evoluindo. Ele tem variabilidade. Tá claro isso? Como é que a gente fecha então? Vamos fechar nós dois. Vamos chamar de agente infeccioso, que aí você foge desse problema. Tá claro? Muito bem, filhote. Na sequência, agora, vamos pegar a estrutura desses agentes infecciosos. Vamos lá. Bom, eu costumo fazer assim, ó. Todo vírus tem duas estruturas, tá? Que a gente vai chamar de básico, tá? O basicão, que todo mundo tem, fechou? E existem estruturas que o vírus pode ter ou não. Vamos lá. Bora começar com o basicão? Todo vírus tem uma caixinha proteica, olha só, que protege o material genético. Essa caixinha proteica é o chamado de capsídio. Olha a palavra, filho. Capsídio. Caixinha feita de proteína, tá? E cada vírus tem o seu capsídio com proteínas específicas. Tá claro isso? Beleza. Dentro do capsídio protegido vai ficar o material genético, tá bem? Então, esse material genético que pode ser DNA somente, pode ser RNA somente, ou pode ser DNA e RNA. Lembra disso, tá? Fecharam? Então, o que é básico no vírus? Ter o capsídio proteico protegendo o ácido nucleico. Tem até um nome que a gente usa que é assim, ó. A soma do capsídio mais o ácido nucleico é chamado assim, ó. Núcleo-capsídio. Fechou o nome? Pegou? Núcleo-capsídio. Agora vamos ver estruturas que podem ter ou não no vírus. Vamos lá. A primeira, filho, é isso aqui, ó. Isso é um envelope. Por isso tem vírus que é envelopado e vírus que não é, tá? Esse envelope é uma membrana lipoproteica. Sabe por quê? Meninos, alguns vírus, quando saem das células, acabam roubando um pedaço da membrana. É isso mesmo. Esse envelope viral que nós estamos falando é um pedaço da membrana da célula hospedeira que foi lesionada, que foi morta pelo vírus. Deu para sacar? Outra coisa fundamental, dá uma olhadinha para cá. Reparem agora que nos vírus existem as proteínas de adesão, ó. Essa proteína, filho, ela pode ficar presa ao envelope ou pode estar presa no capsídio. Tem as duas possibilidades, tá? E para que ela serve? Eu acho o nome muito didático. É proteína de adesão. É que os vírus são espécie-específicos. Vamos entender que história é essa. Quando eu falo que um vírus é espécie-específico, eu estou dizendo que cada vírus é específico para contaminar uma espécie. E tem mais uma. Essa espécie que o vírus vai contaminar, ele é específico para um determinado tipo de célula. Vou te dar um exemplo, filho. O vírus do resfriado só afeta humanos e só afeta células da mucosa nasal. O vírus do HIV, que é o promotor da AIDS, só afeta humanos e afeta células macrófago e linfócito TCD4. Você entendeu? Então vamos repetir. O vírus é específico a uma espécie e mais ainda, nessa espécie ele é específico a um determinado tecido, a um determinado órgão. Ficou claro isso? Mas por que, professor? Bom, aqui a gente vai cair naquela historinha de novo do sistema chave-fechadura. Vem cá comigo. Eu trouxe um exemplo que, além de ser muito didático, é muito bom para a prova. Vamos lá. Bora imaginar que esse aqui é o vírus da AIDS, tá? É o HIV. Fechado? Vamos imaginar que isso aqui de amarelo
é uma célula linfócito TCD4+, que é uma célula de defesa humana, tá? Olha que interessante, filho. No vírus existe uma proteína chamada GP120, é do vírus, tá? E na célula humana tem uma proteínazinha aqui, ó, chamada CD4. Olha que legal, filho. A proteína do vírus e a proteína humana se complementam. É como se fosse uma chave e uma fechadura. Quando a GP120 do vírus encaixa na CD4 humana, o vírus vai poder invadir a célula. Ah, peraí, professor. Quer dizer que o vírus da AIDS só invade as células que têm receptores específicos? É exatamente isso. E sabe o que aconteceu, filho? Em uma pequena população humana, nós encontramos pessoas mutantes que têm essa CD4 modificada. Olha o que aconteceu. Se a CD4 é modificada, a proteína do vírus não encaixa, não acopla. Logo, o vírus não entra. São pessoas que têm o vírus da AIDS no sangue, estão transmitindo para outras pessoas, mas elas próprias não manifestam. Já foi um grande interesse nosso da biologia descobrir como acontece essa mutação para tentar promovê-la em todo mundo, que aí todo mundo ficaria livre da doença, né? Não foi possível ainda, né? Primeiro que a descrição da mutação não está completa e promovê-la na população não é uma coisa tão simples. Quem dera que fosse, né? Aí nós teríamos a cura da AIDS de verdade. Fechado isso? Vamos para cá. Aí, observa lá. Surge uma coisa que é muito interessante. É quanto à origem dos vírus. Bom, sempre vão existir hipóteses para tentar explicar a origem dos vírus. Eu vou te mostrar agora a que é mais recorrente, é a que mais é aceita. Então pode estar na tua prova. Vamos junto. Vamos lá. A hipótese mais aceita é a seguinte, ó. É de que os vírus derivam de segmentos de ácido nucleico, ó, que se livram de organismo celular. Bom, português claro, vamos lá. Imagina que tem uma bactériazinha e um fragmento de DNA da bactéria se solta. Este fragmento de DNA que soltou vai dar origem a um vírus. Imagina que tem um fungo. Ele tem material genético, aí solta um fragmento, dá origem a um vírus. E, professor, peraí. Que argumento o senhor tem para sustentar uma hipótese dessa? Tem argumento, vem cá comigo. Eu separei 3 para vocês. Primeiro, os vírus infectam apenas organismos intimamente relacionados à sua origem. Olha que interessante, filho. Nós pegamos o genoma de um vírus que ataca a planta e vimos que o genoma do vírus e da planta é mais semelhante do que desse vírus com outros. Você entendeu? Olha o segundo ponto. Maior similaridade entre o material genético do vírus com seu hospedeiro do que com outros vírus que nós falamos. E terceiro ponto, ó, ele só se reproduz no interior de uma célula hospedeira. Então, o vírus precisa estar dentro de uma célula para se replicar, o que faz a gente imaginar que ele não poderia ter surgido antes de célula nenhuma, né? O surgimento dos vírus teria que acontecer após o surgimento das primeiras células. Muito bem, gente. Agora vamos falar sobre uma característica que eu enfatizei muito na aula, que é o vírus é capaz de reproduzir. O vírus é capaz de se replicar. Vamos falar então sobre essa replicação, tá? Porque peraí, filho. Para cada vírus tem um sistema de replicação com as suas especificidades. O que é que fizeram nos vestibulares? Separaram um para você aprender. Até porque não é interesse de todo mundo virar biólogo, não é isso? Então, um é o padrão, tá? Quem é o padrão? É o bacteriófago. Por que esse nome? Lembra que eu falei que o vírus é espécie específico? O bacteriófago é aquele que só ataca bactéria. Por exemplo, existe um vírus chamado micófago, ele só ataca fungo. Existe vírus que é fitófago, que só ataca vegetais. Você entendeu? Pegaram o bacteriófago. E tem mais ainda, hein? Tem bacteriófago específico para espécies de bactérias. Por exemplo, eu vou ensinar para vocês agora um bacteriófago chamado T4, que é específico para contaminar uma bactéria, que é a Escherichia coli. Fecharam isso? Tá aqui ele, ó. Vamos reconhecer estruturas. Ele me lembra uma aranha, né? Porque ó, aqui está o material genético. O bacteriófago, filho, é um vírus que é exclusivamente DNA. Ele não tem RNA, tá? Só DNA, tá bem? E essa estrutura que você vê ao redor, isso aqui também, ó, fazem parte do capsídeo, que é a estrutura proteica. Fechou? Vamos lá começar. Bom, a gente vai separar a replicação do bacteriófago em 2 tipos, para ficar bem didático, tá? Então vamos lá. Existe o ciclo lítico, olha a palavrinha,
e existe o ciclo não lítico ou lisogênico, tá bem? Vamos começar com isso aqui? Primeiro vamos entender, ciclo lítico. Lembra comigo, filho, lítico vem da palavra lise, que quer dizer destruição. Então o nome do ciclo é lítico porque a célula hospedeira vai ser destruída ao final do ciclo. Fechou? Vamos junto então. No ciclo lítico eu vou ter isso aqui, ó. Primeiro, o vírus vai ter contato com a bactéria, tá? Que a gente chama de adsorção, tá bem? O que é que o bacteriófago faz em seguida, filho? Ele injeta o seu DNA. Olha essa imagem aqui, ó. Essa estrutura funciona como uma injetora de DNA, tá? Então, ó, o bacteriófago injetou o seu DNA. Para ficar bonitinho, eu botei de vermelho, tá bem? O que é que vai acontecer agora? Quando o ciclo é lítico, o DNA do vírus e o DNA da bactéria não se unem. Anota isso para mim, tá? No ciclo lítico, o DNA do vírus e da bactéria não une. O que vai acontecer então? O DNA viral vai tomar conta do pedaço. Você vai ver isso. Eu vou te mostrar agora que todas as estruturas da bactéria vão trabalhar para o vírus. Quer ver um exemplo? O DNA do vírus vai ser transcrito em RNA. Só que, filho, para o DNA ser transcrito em RNA, eu preciso de enzimas, né? Sabe de quem são enzimas? Da bactéria, mas vão trabalhar para o vírus. O RNA do vírus agora vai ser traduzido em proteínas. Você lembra que para fazer a tradução depende do ribossomo? O ribossomo é da bactéria, mas vai trabalhar para o vírus. E aí vão ser montadas proteínas virais. Com essas proteínas eu vou montar novos vírus, está aqui, ó. E esses novos vírus são tantos que eles vão romper a célula hospedeira para buscar uma nova célula. E aí, ó, quando a célula hospedeira é rompida, eu tenho a lise, eu tenho a destruição. Aí você vai dizer, professor, e o que cada vírusinho desse vai fazer? Invadir uma outra célula. E aí se replique, rompe. Se replique, rompe. Daí o nome ciclo lítico. Deu para entender, filho, essa história? Mas atenção, esta não é a única forma de ciclo. Vem cá. Existe o ciclo não lítico, lisogênico. Volta de novo. Se ele é não lítico, é porque a célula hospedeira não será destruída, tá? Vamos lá. Olha como é que funciona. Primeiro o vírus vai e infecta a bactéria, que é a adsorção. Aí ele injeta o DNA, tá aqui. Só que olha a mudança agora, vamos lá. O DNA do vírus e o DNA da bactéria hospedeira agora vão se fundir. Guarda isso, hein? Quando o ciclo é não lítico, o DNA do vírus e da bactéria se unem. Fechou, filho? Esse DNA do vírus que se uniu à bactéria, a gente passa a dar um nome especial. Chama para ele de provírus ou prófago. Você entendeu? Não, né? Vem cá de novo. O provírus é o DNA do vírus que aderiu ao DNA da bactéria. E sabe o que é legal? Agora que os dois estão aderidos, nada acontece. É exatamente isso. A bactéria vai ter o seu metabolismo mantido, vai ter o metabolismo normal. Tanto que, filho, a bactéria continua produzindo proteínas de bactéria, ela faz transcrição de bactéria, ela se duplica, tá aqui, ó. E toda vez que a bactéria se duplica, o DNA do vírus vai duplicando junto. E ele fica lá. Às vezes o vírus fica assim, ó, na forma não lítica, durante anos e anos. Só que a gente não sabe por quê. Pode ser que o ciclo não lítico se transforme em lítico. Quando isso acontece, a gente chama de indução. Tem muitos fatores que são indutores. Por exemplo, estresse no hospedeiro, variação térmica, variação de pressão e salinidade. A verdade acontece o seguinte: quando é que ele se transforma, professor? É assim, ó, é quando o DNA do vírus que estava preso na hospedeira se solta. E aí vem pra cá, filho, ó. Quando solta, aí o DNA do vírus vai ser transcrito em RNA. O RNA é traduzido em proteínas, novos vírus são montados e a célula é rompida. E aí, filhote, me fala a verdade, você aprendeu direitinho? Anotou, tomou nota, tá legal? Fez exercício? Confirma pra mim, tá? Qualquer dúvida, procura a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e aqui mesmo no YouTube, tá? Não esquece, tem que inscrever, tem que dar o like e tem que ativar o sininho para você ser notificado de cada novidade que eu colocar no canal. E indica pros amigos, tá? Quanto mais gente, mais coisa legal eu gravo para vocês.